Pronto, meus queridos, vamos iniciar aqui a nossa aula de geografia do sexto ano. Hoje vamos falar sobre as formas de relevo, né? É muito importante salientar que o Brasil, por ela apresentar uma idade geológica um tanto quanto antiga, o território brasileiro é datado do período pré-cambriano, que é a primeira era geológica existente, né? Justamente quando surgiu a Pangeia. Aqui no Brasil, antigamente, aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás, existia uma grande atividade sísmica, ou seja, existia muito encontros de placas tectônicas, separações também, que eu já falei inclusive na aula passada sobre esses encontros e separações, esses movimentos orogenéticos e os movimentos epirogenéticos. Os movimentos orogenéticos são de sentido horizontal, que pode ser do tipo convergente quando se aproxima e divergente quando se afasta, e eu tenho também os epirogenéticos no sentido vertical, né? Também chamado de transcorrentes. Hoje em dia, no Brasil, nós não temos mais esse tipo de manifestação sísmica no território brasileiro. Por quê? Justamente porque o Brasil está localizado no centro da placa tectônica sul-americana e distante das bordas. Essa placa tectônica sul-americana, ela está totalmente consolidada. E, consequentemente, por ele estar totalmente consolidada, não ocorre aqui no Brasil nenhum tipo de atividade sísmica. Aí o aluno me diz: professor, mas eu ouvi na televisão que em Caruaru, um tempo desse, houve um tremorzinho de terra. Mas não quer dizer que o tremor de terra que ocorreu em Caruaru é oriundo de um afastamento ou uma aproximação de uma placa tectônica. Pode ocorrer também por conta de acomodação do solo devido à retirada de água do lençol freático, né? Que as pessoas acabam perfurando poços artesianos por aí, como o terreno, principalmente da região do Agreste, em certa parte ele é um tanto quanto arenoso, e aí consequentemente não vai ter aquela liga. Quando vai retirar a água do lençol freático, o solo ele não vai ficar compacto, e aí a tendência é que ele desabe e ocorra um certo tremor de terra em alguma região do Agreste. Possa ser também que alguns tremores de terra que são sentidos aqui no Brasil sejam por conta do encontro da placa do Pacífico com a placa do Sul-Americana, ali na região do Chile, que pode trazer um reflexo, mas muito leve, diga-se de passagem, que dê para sentir um leve tremor de terra, mas que não vai ocasionar nenhum tipo de desastre, né, que vai matar centenas de milhares de pessoas, como ocorre em alguns lugares do globo terrestre. Por quê? Porque o Brasil está no centro da placa sul-americana, que está totalmente consolidada. E devido a isto, né, o Brasil vai apresentar uma cadeia de montanha, ou uma forma de relevo um tanto quanto incompleta. Por que incompleta? Porque no Brasil nós não temos cadeias de montanhas e nem tampouco temos depressões absolutas. Por que não tem? Vejam só. Há alguns milhares de anos atrás, eu passei aqui um perfil do litoral nordestino. Alguns milhares de anos atrás. Veja só. Eu tinha aqui no litoral nordestino, há milhares de anos atrás, uma cadeia de montanha. Aqui eu tinha uma depressão
absoluta, porque existe a diferença entre depressão relativa e depressão absoluta. A depressão absoluta é quando ela está abaixo do nível do mar. Aqui eu tenho o mar. Né? Essa depressão está abaixo do nível do mar. Tá vendo? Toda essa parte aqui está abaixo do nível do mar. O nível do mar aqui está abaixo. Então ela é depressão absoluta. Isso existiu no Brasil há milhares de anos atrás. Por que deixou de existir? As placas tectônicas que tínhamos no Brasil, ela consolidou-se. E parou de haver no Brasil terremotos. Quem passou a atuar no relevo brasileiro foram as forças exógenas. O que são forças exógenas? São ventos, chuvas, intemperismo químico, físico, abrasão marinha, né? Todo o processo erosivo que é moderador do relevo. Então o que acontece? Houve a consolidação da placa tectônica e onde eu tinha cadeia de montanha no Brasil, essa cadeia começou a sofrer um desgaste. E todo o sedimento que estava aqui em cima, e também aqui, ele começou a escorrer aqui para dentro. E aí o que acontece? Começou a haver um acúmulo de sedimentos e areia e micro-rochas, né? E veio circular dentro do que era uma depressão absoluta, fazendo com que essa depressão absoluta perdesse a profundidade pelo acúmulo de sedimentos que começou a ocorrer nessa área, né? E aí ela acabou ficando acima do nível do mar, deixando de ser uma depressão absoluta, passando a ser uma depressão relativa. A depressão relativa é quando ela está acima do nível do mar. E aqui onde era cadeia de montanha, deixou de existir cadeia de montanha e a gente passou a ter aqui o chamado planalto. Tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Por quê? Os sedimentos que estavam aqui sobre a cadeia de montanha, ele acabou sendo arrastado e engasguei com o meu próprio custo. E aí ele começou a ser arrastado daqui de cima e circulou aqui embaixo. Deixamos de ter cadeias de montanhas, passamos a ter planaltos. Deixamos de ter depressão absoluta, passamos a ter depressões relativas. E o que é um planalto, o que é uma planície e o que é uma depressão? Veja só. Uma planície, primeiramente, é uma região relativamente plana, sem nenhuma elevação. Ou seja, uma planície é mais ou menos assim. Então tem aqui o solo, uma região relativamente plana. Dentro da planície, o processo de sedimentação é maior do que o processo de erosão. Por quê? O que é sedimentação? Sedimentação é o acúmulo de sedimentos. Como a planície é uma região relativamente plana, digamos que aqui de lado eu tenha um planalto, os sedimentos que estão aqui vão se acumular todos aqui. Então eu tenho um processo de sedimentação, um acúmulo de sedimentos nas áreas de planície. Por exemplo, no litoral, eu tenho a planície litorânea, né? Eu tenho a planície litorânea. Então eu tenho aqui a praia, né? E à medida que eu vou entrando, eu vou subindo o planalto, que é o planalto da Borborema. Essa areia da praia aqui, ó, que vocês costumam brincar, essa areia da praia aqui, há milhares de anos atrás, ela estava aqui dentro do continente. O que acontece? O processo erosivo retirou os sedimentos daqui
e veio descendo até chegar na praia. E aí eu vou ter aqui uma areia extremamente fina. Por quê? Porque o processo que ele veio se arrastando no solo fez com que essas rochas começaram a se fragmentar, dando origem à areia da praia. Lá na Europa, existem algumas praias que são compostas por rochas, mais ou menos assim, não existe areia. A praia é composta por micro-rochas. Por quê? Porque a idade geológica de lá é mais recente do que a idade geológica daqui. Então não deu tempo para aquela planície litorânea, a rocha ela se decompor como um todo e virar areia. Então lá são cascalhos, não, ou pedras, mesmo que tem dispersa na praia de alguns países da Europa. Por quê? Porque a idade geológica lá é uma idade recente. E aí o que acontece? Aqui a praia da gente é composta por areia. E aí eu tenho a chamada planície litorânea, composta basicamente por sedimentos que outrora estava no interior e com o passar do tempo por arrastados se acumularam no litoral. Aí você me diz, professor, e o mangue? E o mangue é uma vegetação flúvio marinha que está entre o mar e o rio. O mangue está mais ou menos aqui nessa área. Porque o mangue eu tenho uma composição de lama, né? Uma composição de pântano. Por que daquela forma? A composição e não de areia, se ele está antes da praia, o mangue. É porque a natureza ela se adapta ao meio. Então, em toda a área próxima à praia, eu vou ter também a composição de mangue. Por quê? Porque o mangue é um bioma flúvio marinho que está entre o rio e o mar. E ele é muito importante para a perpetuação tanto de espécies marinhas quanto de espécies do mar ou do rio. Por quê? Porque quando os peixes são do rio, algumas espécies de peixes que são do rio querem depositar seus ovos, eles nadam para o mangue. E algumas espécies que são do mar também nadam para o mangue. E aí o que acontece? Quando esses ovos eclodem, os animais que são do rio nadam para o rio, e os que são do mar nadam para o mar. Por isso que é importantíssimo a perpetuação do mangue, porque você não está apenas ajudando que o mangue se perpetue, como também as espécies que vivem naquela região. E aí, consequentemente, é muito importante que a gente tenha o mangue como habitat natural de preservação de espécies. Numa cadeia de montanha, um monte. Viu? Diga. Você sabia que está procurando? Oi? Você sabia que está procurando um morro do Correio? Sabia. E tem um morro do Correio. Diga. Mas tipo, a favela não é um morro? Morro não é a mesma coisa de montanha. Ou de cadeia de montanha. Cadeia de montanha é um conjunto de montanhas. Não é? O morro é um morro. Diga. Lá. Aí você está gostando da viagem? Eu vi aqui dali, ó. Lá em cima daqui. Morro quase não tem alto morro. É um morro. Você vai querer dar uma Vê só. Então, vê só. A rocha, ela é composta por átomo. O átomo é a menor partícula da matéria. Então, o que acontece? Quando essa rocha ela está dispersa no ambiente, ela vai sofrer um processo chamado de intemperismo físico. O que é o intemperismo físico? Primeiramente, o intemperismo é o desgaste natural da rocha. Não é? Que ela pode ser físico, químico e biológico. Ou hormônio. E aí o que acontece?
O intemperismo físico se dá quando a rocha está dispersa no ambiente e começa a receber luz e calor do sol. Aí o que acontece? Os átomos, quando a rocha está fria, ela está agregada na outra. Quando a rocha começa a esquentar, esse átomo começa a se afastar um do outro, e aí a rocha também aumenta de tamanho. Quando vem a noite, o sol se põe, e aí o que acontece? A rocha começa a perder temperatura, e os átomos começam a se aproximar um do outro de novo, por conta do... Quando vocês estão com frio, vocês se juntam de outras pessoas para absorver o calor das outras pessoas, né? Mesma coisa a rocha. Os átomos, quando eles começam a perder temperatura, eles vão se juntando um ao outro. E aí a rocha também diminui de volume. Então esse processo diário de aumento de volume, diminui, aumenta de dia, diminui de noite, faz com que essa rocha, com o tempo, ela não aguente mais e se parta e quebre. Esse processo é chamado de intemperismo físico. Por quê? Porque houve a alteração na propriedade física da rocha, não é? Através da variação da temperatura. Então a rocha aumentou de tamanho, diminuiu, até que ele não aguentou mais e se quebrou, fragmentou, e aí perdeu as partículas para o ambiente, que consequentemente deu origem ao sedimento ou ao solo. E aí foi dessa forma também que o solo brasileiro veio ser composto por um solo basáltico, que aquela rocha que foi eliminada pelo vulcão sofreu o processo de intemperismo físico e aí consequentemente ele se fragmentou. Já o intemperismo químico se dá da seguinte forma. O que é uma rocha? A rocha, meus queridos, é um aglomerado de partículas de minerais. Então o que acontece? A rocha, quando ela está dispersa no ambiente, ela recebe água da chuva, é ou não é? Ao receber água da chuva, essa rocha, que ela é composta de minerais, todo mineral que entra em contato com a água, acontece o quê? Uma oxidação, não é? O ferrugem, como você falou. Então, como a rocha ela é composta por minerais, ao entrar em contato com a água, com o tempo, ela começa a oxidar. E aí, por exemplo, o seixo, quando ele não está, vocês conhecem como cheixo, né? Mas é errado falar cheixo, é seixo, né? O seixo, quando ele está sem estar no processo de intemperismo químico, ele é branco, não é? Bolinha branca assim, o seixo. Quando ele começa a sofrer um processo de intemperismo químico, ele começa a ficar amarelado, alaranjado, até o momento que você pode botar na mão assim e apertar para esse fragmento todinho. Por quê? Ele oxidou. Ao se oxidar, ele ficou podre. E isso ocorre naturalmente no ambiente que ele está exposto. Não precisa a pessoa ir devagar, não. Mas no próprio ambiente, veio um vento, empurrou e bateu em outra rocha e se quebrou. E aí, consequentemente, eu tenho aí o chamado intemperismo químico. Por quê? Porque a água, por sua vez, acabou alterando a composição química da rocha, que ela, por sua vez, acabou se fragmentando. E aí eu tenho o chamado intemperismo químico. Já o intemperismo biológico ou orgânico se dá através de quê? Através de alguma forma de vida que possa vir a ocorrer. Por exemplo, a raiz de uma árvore que quebra a calçada. Eu tenho aí um tipo de intemperismo biológico. Por quê? Porque essa raiz, ela ao crescer, ela quebrou a rocha. Como foi uma vida que quebrou aquela rocha, dá-se o nome de intemperismo biológico. Mesma coisa
é a topeira, o tatu, a minhoca, que ao cavar o solo, ela encontra uma rocha na frente e ela quebra essa rocha com as unhas ou com o dente, e aí, consequentemente, ocasionou um processo denominado como intemperismo biológico, com a alteração da rocha através de uma forma de vida. Aí é chamado de intemperismo biológico orgânico. Aí eu pergunto a vocês, se um pássaro defecar sobre uma rocha e essa rocha houver um processo de desgaste, esse intemperismo é químico, físico ou biológico? Químico, físico ou biológico? É um intemperismo químico. Por quê? Por que intemperismo químico? Porque quem ocasionou o desgaste da rocha não foi o animal em si. Foi o quê? Foi os elementos, a acidez das fezes desse animal, que alterou a composição química da rocha. E aí, consequentemente, eu tive aí o chamado intemperismo químico, ocasionado justamente por conta dessa atuação das fezes do animal. E aí é também chamado de agente externo. O agente externo é o chamado agente modelador do relevo. Por que agente modelador? Porque existe a diferença do agente interno e do agente externo. O agente interno é um agente transformador do relevo. Como assim, professor? Por exemplo, quem faz com que haja o segmento da cadeia de montanha, o aparecimento da cadeia de montanha, é justamente os choques das placas tectônicas que ocorrem onde? No interior da crosta terrestre. Então, o que acontece? Esse choque que ocorre no interior, ele, por sua vez, acaba ocasionando o aparecimento de cadeia de montanha. Então, ele é um agente transformador. Ele transforma o relevo através do processo de choque do placa tectônica no interior da crosta terrestre. Por isso que é o chamado agente interno ou transformador. Já o agente externo, ele é modelador do relevo. Por quê? Ele modela o relevo. Eu costumo fazer uma comparação a formação do relevo com o rosto de uma menina, por exemplo, uma moça. Uma moça, quando ela é nova ainda, o rosto dela é bem limpinho, não tem espinhas, não tem cravo, etc. A mesma coisa é o relevo. Quando ele é jovem, quando ele é jovem, o relevo ele é um relevo que está em transformação. E aí a moça, a mesma coisa. Quando a moça começa a entrar numa puberdade, começa a aparecer espinhas. E aí começa a transformar esse rosto da moça. E aí o que acontece? Chega um período de tempo em que ela diminui a produção de hormônio, então as espinhas começam a desaparecer. E aí ela, por sua vez, começa a querer modelar o rosto através da uso da maquilagem. E aí pega a maquilagem, passa no rosto e tal, para encontrar-se com um boizinho, para ficar mais bonito, a perfeição do rosto. Utilizou os agentes externos, que foi a maquilagem, para transformar aquilo ali. A mesma coisa é o relevo. O relevo, ele, quando está em transformação, ele ainda é jovem, você vai ter a formação de cadeias de montanhas ou erupções vulcânicas. Quando ele chega a um certo período, e aí ele para de transformar e começa a se modelar. Por quê? Porque aí a gente vai ter a atuação das forças exógenas, como por exemplo chuva,
vento, intemperismo químico, físico, biológico, e vai modelar esse relevo. E aí, consequentemente, eu vou ter um relevo mais modelado, mais relaxado, porque eu vou ter aí a atuação das forças exógenas modeladoras do relevo. Para aí, meu filho, por favor. E aí, consequentemente, eu tenho a associação dos agentes internos, que são agentes transformadores, e aí eu vou ter o tectonismo, abalo sísmico, terremotos, tsunamis, e os agentes externos, os agentes modeladores, que aí eu vou ter vento, chuva, intemperismo químico, físico. Então, a associação desses elementos acaba fazendo com que eu tenha a formação do relevo em si, os planaltos, as planícies e a depressão, no qual eu falei para vocês aqui. Então, consequentemente, eu vou ter essa formação de relevo. Então, para quem está em casa, vocês vão fazer aqui os exercícios das páginas, na realidade, 147, 148, 147, 148. Só 147 e 148 para quem está em casa. E quem está aqui na sala vai fazer agora, fazer 147 e 148. Viu? Então, para vocês que estão em casa, um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima aula.